Eu acredito que as cores têm um poder maravilhoso. É energia, é uma riqueza, na verdade, de informações, é muita vibração, é muita alegria. Para mim, cor é vida. Então, quando a gente pensa em cor, cada vez mais, ao olharmos assim as passarelas, os desfiles, as campanhas, enfim, nós estamos rodeados por cor o tempo inteiro. E ao longo da história a gente também pode observar como a ideia das tinturas, dos coloridos, dos materiais naturais que começaram a ser trabalhados no tingimento dos tecidos, eles foram incríveis. Até a descoberta exatamente desses tons mais considerados distintos, mais sofisticados. Por quê? Porque na verdade eles eram mais difíceis de serem obtidos enquanto corantes. Tudo vem da natureza e, na verdade, também tudo deveria ser procurado na natureza. E um dos tons mais complexos que a gente vai ter, talvez pela dificuldade de obtê-lo, vai ser o tom de púrpura. Então, os tons de púrpuras e todos os tons de vermelhos que vêm a partir da própria história da moda são tonalidades muito mais valorizadas, muito mais procuradas pelas pessoas. Esses tons que acabam sendo os tons mais vibrantes, mais fortes, eles vão permear muito a história da moda como um todo. E a gente vai chegar num período como por exemplo, século XVII e XVIII, em que a gente vai ter uma grande gama de coloridos e realmente é um grande desfile de rosas, de azuis, de verdes. É interessante como todo o vestuário vai ficar super colorido, masculino, feminino, todos numa vibração mais clara ou mais escura, mas o colorido faz parte da vida das pessoas e das cortes como um todo. Nessa busca que a gente percebe do quanto o colorido ele se torna fantástico e a cor cada vez mais sendo essa grande busca, entramos no processo todo ele da construção industrial dos tecidos e ao mesmo tempo nós vamos ver quantos pigmentos que agora serão construídos, eles também darão vazão a um colorido imenso, muito maior nas ruas, enfim, nos tecidos, nas fábricas, e a ideia da estamparia como um todo que cresce com esse advento da própria indústria e de uma forma diferente, mais tecnológica, né, para aquele momento de distribuição e de construção deste colorido. De qualquer maneira, as cores vão mudando e novas tonalidades vão surgindo ao longo da nossa história. Não é nenhuma aula sobre a história das cores, mas na verdade é importante nós observarmos como as cores, nas suas propostas de moda, elas têm tonalidades diferentes em momentos distintos do próprio século XX. Momentos em que, de repente, algumas cores que antes não tinham toda a importância passam a ser tons novos a serem descobertos. E eu quero ressaltar, acho que um período que é bem importante, os anos 70. Então, quando nós pensarmos nos anos 70, em que a gente tem uma força muito grande da própria natureza, em pleno desenvolvimento, né, que a gente tem tecnológico, industrial do século XX, eu entro com toda uma construção na nossa observação a partir do quê? Da natureza, mas da policromia da natureza. E se nós observarmos o trabalho de uma marca chamada Missoni, por exemplo, eles conseguem mesclar todas as cores de uma forma fascinante a partir do desenvolvimento dessa marca como seu DNA. E é interessante como eles realmente nos mostram, nos apresentam uma cartela de cores que ela é única pela mescla desses fios e dessas tonalidades observados no seu entorno e traduzidos nas suas construções a partir do tricô. Então, essa ideia de que a cor ela tem nuances diferentes em momentos diferentes é uma grande, um fascínio e, na verdade, merece realmente um estudo maior. E ao mesmo tempo, como tudo vai mudando, a gente tem uma grande evolução. Se nós pensarmos, por exemplo, nos anos 80, em que nós temos toda uma cor muito mais vibrante. As maquiagens ficam mais vibrantes, mas também os tons das roupas ficam mais vibrantes. Lembrem, por exemplo, da lycra, né, em que tudo mais brilha mais, a cor é muito mais forte, ela é muito mais valorizada nesse próprio tecido, que é um tecido novo, é toda uma tecnologia nova que entra em cena. Portanto, a gente vai ter contrastes mais intensos, mas a cor, o brilho, a saturação ela é muito mais intensa, muito mais vibrante igualmente. E eu queria trazer algo para hoje. Hoje a gente vive um momento em que o colorido, ele faz bem. É quando a gente pensa assim, como nós podemos ter a natureza muito mais próxima de nós mesmos? Como nós podemos colorir essa nossa vida? As cores, elas são numa cartela imensa de tonalidades, de possibilidades.
novos tons são criados o tempo inteiro. E me parece que ao longo desse período, e principalmente nesse momento contemporâneo, essa valorização de cartelas muito variadas, momentos em que a gente vai ter tons mais suaves, tons mais claros, tons mais calmos, e outros momentos em que eles serão vibrantes, intensos, divertidos, enfim, é a cor que realmente está ao nosso redor. E esta cor que ela invade todos os espaços, então ela sai do tecido, mas ela está ao nosso entorno, ao nosso redor. E eu falo que isso é um pouco dessa natureza que vem ao nosso encontro, dessa sintonia, que essa grande energia que a gente pode extrair dela. Mas junto com isso, que eu acho que é importante a gente também poder observar, é que hoje nós temos uma questão toda que é fazer muitas fotografias. E tem uma questão que é o cromatismo, a tonalidade, a força da cor nova a partir da própria tecnologia. E essa tecnologia das máquinas fotográficas modernas, mas principalmente dos celulares, faz com que a gente tenha uma outra percepção das tonalidades, da vibração, da intensidade de cor. E talvez essa cor que a gente consiga através dos filtros ou através dessa forma diferente de capturar e de captar esta imagem para nós, faz com que a gente tenha a cor digital com uma grande força de uma cor nova, intensa, e que é a cor que a gente enxerga e entende como tons novos. Então é um momento de grandes descobertas. Todas as mudanças que aconteceram em termos cromáticas, em termos de construções, cores, as próprias marcas que foram se desenvolvendo, a gente tem a cor, na verdade, que comunica. As cores que comunicam e sempre comunicaram ao longo do tempo a nossa essência também e aquilo que a gente está demonstrando, essa energia, essa força diferente que a gente realmente está inserido. Mas basicamente, para mim, a cor é essa grande variante e variação, mas ela depende de uma coisa chamada percepção. Ela depende muito do nosso olhar, de como nós entendemos essas tonalidades. Hoje, mais do que tudo, necessárias, vibrantes, coloridas e, ao mesmo tempo, sem medo de usá-las, porque parece que reforçam a nossa imagem e, ao mesmo tempo, nos dão um novo jeito de poder combiná-las, talvez. A moda é um convite a experimentar o novo. A moda é um convite a novas emoções. E a cor é uma emoção que vale a pena a gente poder experimentar, entender e conhecer muito mais, porque cor realmente é uma história muito fascinante, mas ao mesmo tempo respeita, de novo, o Zeitgeist, o espírito do tempo. O mundo cada vez mais divertido, colorido, e um mundo cada vez mais particular, mas depende do jeito que a gente olha e do jeito que a gente entende tudo isso. A cor é vida, e a cor é energia, a cor é alegria, e a cor faz bem a todos nós.